Vladimir Putin, reverenciado e criticado na mesma proporção, filho de sobreviventes da guerra, ex-espião da KGB a presidente da poderosa Rússia. Nesse vídeo, você vai descobrir a história de Putin, uma figura enigmática, sua origem e consolidação ao poder. Nascimento e origem. Vladimir Putin nasceu em 7 de outubro de 1952, em Leningrado, que hoje é conhecida como São Petersburgo, na Rússia. Uma cidade que havia sido renomeada em homenagem a Vladimir Lenin, o líder da Revolução Bolchevique que levou ao estabelecimento do regime comunista na Rússia. Sua infância e juventude ocorreram em uma cidade que carregava fortes influências culturais e históricas. Seu pai, Vladimir Spiridonovich Putin, participara da Segunda Guerra Mundial, onde foi gravemente ferido. A mãe era Maria Ivanovna Shelomova. O pai era operário qualificado numa fábrica de vagões de comboios. Sua mãe Maria tinha diversos trabalhos, como vigia noturna ou limpeza. Ferira-se durante a guerra, quase morrera de fome, mas sobreviveu ao cerco a Leningrado. Seu avô era um renomado chefe de cozinha, que trabalhava para diversas autoridades, cozinhando inclusive para Lenin e Stalin. Vladimir Putin era o terceiro filho da família, apesar de os irmãos mais velhos já terem falecido. Albert, nascido cerca de 1930, morreu na infância, e Viktor, nascido em 1940, morreu de difteria e fome em 1942, durante o cerco de Leningrado pelas forças nazis na Segunda Guerra Mundial. Vladimir foi batizado às escondidas de seu pai, membro do Partido Comunista da União Soviética. Infância. Em 1º de setembro de 1960, começou a frequentar a escola, em Baskov Lane, perto de sua casa. Aos 12 anos, começou a praticar sambo, uma arte marcial soviética, uma mistura de judô, karatê e luta livre. A disciplina do sambo tornou-se parte da transformação de Putin de fraco estudante a um adolescente trabalhador e orientado para a realização de objetivos. Após eleito presidente, o próprio Putin afirmou que na infância se divertia com filmes soviéticos de espionagem e sonhara trabalhar na KGB. Em 1996, aos 14 anos, ingressou num instituto técnico, onde estudou química, terminando seus cursos em 1970. Entre 1970 e 1975, estudou na Faculdade de Direito da Universidade Estatal de Leningrado. Lá ingressou no Partido Comunista, então o único partido político permitido na União Soviética. Carreira na KGB. Putin se formou em Direito na Universidade Estadual de Leningrado em 1975 e logo após ingressou na KGB, onde passou por um rigoroso treinamento. Ele foi designado para a primeira diretoria principal, PGU, que era responsável pela inteligência estrangeira. Uma parte significativa da carreira de Putin na KGB foi passada na Alemanha Oriental, RDA, onde ele atuou como agente da KGB em Dresden. Sua tarefa era monitorar e coletar informações sobre cidadãos e atividades estrangeiras na região. Durante seu serviço na Alemanha Oriental, Putin usou o disfarce diplomático para encobrir suas atividades como agente da KGB. Ele se apresentava como um oficial da embaixada soviética, o que lhe proporcionava cobertura para realizar suas operações de inteligência. A queda do Muro de Berlim e o subsequente colapso da União Soviética em 1991 marcaram o fim da carreira de Putin na KGB. Ele retornou à Rússia e se envolveu na política, trabalhando em cargos administrativos e assumindo posições de liderança em São Petersburgo e, posteriormente, em Moscou. Consolidação do poder. Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia em um processo que começou com sua nomeação como primeiro-ministro e culminou em sua eleição para o cargo de presidente.
Em agosto de 1999, o então presidente russo Boris Yeltsin nomeou Vladimir Putin como primeiro-ministro da Rússia. Putin era relativamente desconhecido na época, mas Yeltsin o escolheu devido à sua experiência no governo e na segurança. Putin assumiu o cargo de primeiro-ministro em agosto de 1999, em um momento de instabilidade na Rússia. O país enfrentava desafios econômicos, políticos e sociais, incluindo a guerra na Chechênia e a crise financeira. Como primeiro-ministro, Putin começou a ganhar popularidade por sua abordagem firme e pragmática aos problemas do país. Ele se destacou por sua postura dura em relação à insurgência na Chechênia e por suas tentativas de estabilizar a economia russa. Em dezembro de 1999, Boris Yeltsin surpreendeu muitos ao anunciar sua renúncia à presidência. De acordo com a Constituição russa, o primeiro-ministro, Putin, deveria assumir o cargo de presidente interino até as próximas eleições. Em março de 2000, Putin venceu as eleições presidenciais com uma ampla margem de votos. Sua imagem como um líder forte e determinado ressoou com muitos russos que buscavam estabilidade e restauração da ordem no país. Política externa. A abordagem de Vladimir Putin em relação a assuntos internacionais tem sido caracterizada por uma mistura de assertividade, pragmatismo e busca por proteger os interesses russos. Ele buscou afirmar a Rússia como um ator global influente, muitas vezes tomando posições contrárias às políticas ocidentais. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 foi um dos eventos mais controversos e impactantes em relação à abordagem de Putin. A Rússia alegou proteger a população russa na Crimeia e na região leste da Ucrânia, apoiando os separatistas pró-russos. Esse conflito levou a uma série de sanções internacionais contra a Rússia, mas Putin continuou a apoiar os separatistas e manter uma influência significativa na região. Putin buscou cultivar laços com alguns países da União Europeia, ao mesmo tempo que explorava as divisões internas e as preocupações econômicas do bloco. A Rússia tem sido um importante fornecedor de energia para muitos países europeus, o que lhe permitiu exercer influência por meio do setor energético. No entanto, as tensões sobre a Ucrânia e outras questões levaram a sanções e a uma relação complexa. Em geral, a abordagem de Putin em assuntos internacionais é guiada pela busca de proteger os interesses estratégicos da Rússia, fortalecer sua posição como um ator global e contrapor-se às políticas ocidentais. Seu estilo de liderança assertivo e a ênfase na soberania russa muitas vezes o colocam em conflito com as nações ocidentais, mas também lhe proporcionam um forte apoio entre muitos russos que veem nele um líder que defende os interesses nacionais. Economia russa. Vladimir Putin implementou várias políticas econômicas ao longo de seus mandatos para revitalizar a economia russa, diversificar setores estratégicos e enfrentar desafios como a dependência do petróleo. Quando Putin assumiu a presidência, a Rússia estava se recuperando de uma crise financeira. Ele focou inicialmente na estabilização econômica, reduzindo o déficit público, controlando a inflação e fortalecendo as reservas cambiais. Putin implementou reformas tributárias para simplificar o sistema fiscal e atrair investimentos. Isso incluiu a redução de impostos corporativos e a simplificação dos procedimentos fiscais para empresas. Em 2008, Putin lançou uma estratégia de desenvolvimento até 2020, com foco em modernização tecnológica, educação, pesquisa e desenvolvimento. Isso visava tornar a economia russa mais inovadora e competitiva. Promoveu investimentos em infraestrutura, como a modernização de estradas, ferrovias e portos. Ele também incentivou a revitalização da indústria pesada, como a construção naval e a metalurgia.
A Rússia, sob Putin, investiu pesadamente em setores estratégicos, como energia nuclear, aeroespacial e defesa. Isso incluiu o fortalecimento da empresa estatal Rosatom na indústria nuclear e a modernização das forças armadas russas. A economia russa, historicamente, dependeu fortemente das exportações de petróleo e gás. Putin reconheceu a vulnerabilidade dessa dependência e buscou diversificar a economia para reduzir os impactos das flutuações nos preços do petróleo. Apesar de os esforços para revitalizar a economia russa e diversificar os setores estratégicos, a dependência contínua do petróleo e os desafios geopolíticos, como sanções e tensões com o Ocidente, continuam sendo obstáculos para o crescimento econômico sustentável. A economia russa permanece influenciada por fatores externos e internos, moldando a abordagem econômica de Putin e seu governo. Restauração do nacionalismo. Vladimir Putin adotou uma estratégia política que promoveu um sentimento de nacionalismo na Rússia, combinando elementos do passado soviético e valores russos tradicionais para consolidar sua base de apoio. Essa abordagem teve como objetivo fortalecer a unidade nacional, aumentar o orgulho nacional e reforçar a legitimidade de seu governo. Putin frequentemente usou símbolos do passado soviético para evocar um sentimento de nostalgia e orgulho entre a população russa. Ele restaurou alguns elementos do hino nacional da União Soviética, como a melodia original, enquanto substituía a letra original por uma nova. Além disso, ele reintroduziu a Marcha da Vitória, uma celebração anual do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, para reforçar a identificação nacional com os heróis da guerra. Frequentemente destaca as conquistas históricas da Rússia, como seu papel na derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Ele usou esses momentos para reforçar o orgulho nacional e cultivar um senso de unidade em torno das realizações passadas do país. Frequentemente retrata a Rússia como uma nação que protege seus interesses contra influências externas. Ele enfatiza que a Rússia não deve ceder à pressão do Ocidente e deve manter sua soberania e integridade territorial. A promoção da religião ortodoxa russa desempenhou um papel importante na estratégia de Putin para consolidar sua base de apoio. Ele construiu alianças com a Igreja Ortodoxa Russa, que desempenhou um papel histórico na identidade russa, ajudando a construir uma narrativa de valores tradicionais russos. A estratégia de Putin para promover o nacionalismo na Rússia envolve resgatar elementos da história e da cultura russa, bem como incorporar aspectos do passado soviético para construir um senso de identidade e unidade nacional. Isso desempenhou um papel crucial em sua base de apoio e na legitimação de seu governo. Controle da mídia e liberdades civis. Muitos veículos de comunicação na Rússia estão sob controle estatal direto ou indireto, o que limita a diversidade de opiniões e perspectivas na mídia. A mídia estatal frequentemente promove uma narrativa pró-governo, enquanto vozes críticas têm menos visibilidade. Vários jornalistas críticos ao governo Putin foram assassinados ao longo dos anos, gerando preocupações sobre a segurança dos profissionais da mídia que expressam pontos de vista discordantes. Esses assassinatos levantaram questões sobre a impunidade e a falta de proteção aos jornalistas independentes. Putin implementou uma lei que exige que organizações não governamentais, ONGs, que recebem financiamento estrangeiro, se registrem como agentes estrangeiros. Essa medida tem sido amplamente criticada por restringir o trabalho de organizações da sociedade civil e criar um ambiente hostil para grupos de direitos humanos. Vários oposicionistas políticos foram presos, enfrentaram processos judiciais questionáveis ou foram impedidos de concorrer a cargos políticos. O caso mais proeminente é o de Alexei Navalny, um ativista anticorrupção e crítico de Putin, que foi preso e enfrentou acusações judiciais.
O governo frequentemente limita a realização de manifestações e protestos, utilizando leis de reunião pública e impondo restrições administrativas. Isso dificulta a expressão de descontentamento público. Popularidade e apoio. A popularidade persistente de Vladimir Putin entre certos segmentos da população russa pode ser atribuída a uma combinação de fatores políticos, econômicos, sociais e psicológicos. Ao longo dos anos, Putin construiu uma imagem de líder forte, capaz de proteger os interesses nacionais e manter a estabilidade. Putin assumiu o governo em um período de tumulto e instabilidade na Rússia pós-soviética. Sua liderança foi associada a um período de maior estabilidade política e econômica, o que atraiu muitos russos que valorizam a previsibilidade e a ordem. Promoveu uma narrativa de defesa dos interesses nacionais russos, apelando para um sentimento de orgulho patriótico. A retórica de proteger a Rússia contra influências estrangeiras ressoa com aqueles que valorizam a soberania e a independência. Putin cultivou uma imagem de líder confiante e assertivo, que não teme confrontar desafios internos e externos. Isso pode influenciar a opinião pública e criar uma percepção positiva em relação a seu governo. Em resumo, a popularidade persistente de Putin é resultado de uma combinação de estabilidade relativa, narrativa nacionalista, imagem de líder forte, gestão econômica relativamente estável e controle da narrativa pública. No entanto, é importante notar que essa popularidade não é universal, e muitos críticos argumentam que a falta de uma oposição política significativa e a limitação das liberdades civis podem influenciar a percepção pública de seu governo. Evolução da imagem pública. A imagem pública de Vladimir Putin evoluiu de maneira complexa ao longo do tempo, refletindo mudanças políticas, eventos internacionais e narrativas midiáticas. Sua trajetória de liderança esteve marcada por momentos de popularidade, controvérsia e percepções variadas. No início de sua presidência, Putin era relativamente desconhecido no cenário internacional. Sua imagem estava ligada à estabilização da Rússia após um período de turbulência nos anos 1990. Putin era frequentemente retratado como um líder pragmático, que estava trabalhando para recuperar a economia russa e restaurar a ordem interna. A intervenção russa na Síria em 2015 mudou a percepção de Putin na região. Alguns o viam como um aliado forte e confiável do governo de Bashar al-Assad, enquanto outros o criticavam por apoiar um regime acusado de violações dos direitos humanos. As tensões com o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, levaram a uma representação mais polarizada em meios de comunicação internacionais, com retratos que variavam de líder assertivo a figura autoritária. Em suma, a imagem pública de Vladimir Putin evoluiu ao longo do tempo, variando de líder pragmático e assertivo a figura controversa e autoritária. Essas representações são influenciadas por mudanças políticas, eventos internacionais e pela narrativa midiática, refletindo a complexidade de seu papel na história russa e global. Então, agora vocês sabem a história de Vladimir Putin. Comente a opinião de vocês sobre ele e sobre esse mini documentário e biografia. Grande abraço a todos. Adeus.